Reunião tensa de 3 horas de duração entre dirigentes do São Paulo e Hernan Crespo. No vídeo de hoje do canal do Nicola, dou bastidores sobre esse encontro. Quero falar também sobre Borré, anunciado de forma oficial no Eintracht Frankfurt. Ele vai ganhar na Alemanha pouco menos do que ganharia de Palmeiras e Grêmio. Bora contar também sobre Hulk, que lidera uma série de estatísticas extremamente positivas no Campeonato Brasileiro. Tem informações sobre reforços em muitos times brasileiros. Reforços esses causados pelas eliminações de suas seleções na Copa América. Vou falar ainda sobre contratações no Bahia, sobre a barca no Santa Cruz, que dispensou 7 jogadores, e sobre a declaração polêmica de Paulo Carneiro, presidente do Vitória. Tudo isso a partir de agora, não sem antes pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal, para lembrar que o programa do Nicola dessa segunda-feira começa às 7 da noite, antes do Jogo do Brasil. Então daqui a pouquinho você volta para assistir ao programa do Nicola, para deixar suas perguntas. Vamos falar muito sobre mercado, contratações, bastidores, enfim, tudo aquilo que vocês quiserem saber. O que eu não souber, repasso para as minhas fontes via WhatsApp. Combinado? Bom, bora contar também que esse vídeo é um oferecimento da 18. E a 18 quer te desafiar, especialmente por conta da realização do jogo entre Brasil e Peru, marcado para as 8 horas da noite dessa segunda-feira. Partida semifinal da Copa América, o Brasil a um jogo da grande decisão. Como é que vai funcionar o desafio da 18? Só para contar que a 18 é uma plataforma que dá uma série de prêmios, alguns deles em dinheiro. Para você se dar bem, basta você ser bom de palpite. A 18 vai fazer 4 perguntas. Antes do jogo, no início do primeiro tempo, no início do intervalo e no início do segundo tempo. Todas as perguntas relacionadas ao jogo entre Brasil e Peru. Se você acertar boa parte dessas perguntas, você vai ter grande chance de ficar entre os 3 primeiros que garantem prêmios em dinheiro. O mais legal é que a 18 vai premiar os vencedores de todos os jogos do Brasil ao longo da Copa América e ainda há um prêmio para aquele que mandar melhor ao longo de toda a competição. Viu que bacana? Então só para contar que quem convidar amigos participa ainda com outras chances de ganhar prêmios graças aos grupos que são formados. Ficou interessado? Ficou curioso? Dá uma olhada na descrição desse vídeo, entra lá na 18, manda os seus palpites, tenho certeza que você vai ter grande chance de se divertir durante o jogo da seleção brasileira. Bom, bora começar o vídeo falando sobre o Santa Cruz, que é a lanterna do seu grupo na Série C. Se a terceira divisão do Campeonato Brasileiro terminasse hoje, o Santa estaria rebaixado para a 4ª e última divisão. Campanha horrorosa. 6 jogos, 3 empates, 3 derrotas, 3 pontos conquistados, nenhuma vitória até esse momento. E o presidente do Santa decidiu tomar uma decisão importante e anunciou nessa segunda-feira a dispensa de 7 jogadores, alguns deles bem conhecidos e titulares. São eles o Derlei, o Digão, o Everton Dias, o França, o Bustamante, o Cal e o Ítalo Borba. A curiosidade é que o Bustamante foi titular no último jogo, derrota por 2-1 para o Paysandu no sábado em casa, e o Cal entrou no lugar dele, e os dois foram dispensados, o titular e o reserva do último sábado. É a forma que o Santa Cruz encontrou para tentar buscar alternativas. Time que se reforçou ao longo da temporada com 35 jogadores, já são 4 técnicos e nada parece dar muito certo. Bom, bora aproveitar para continuar falando sobre o futebol nordestino, outro time em crise. Vitória na zona do rebaixamento e o Paulo Carneiro recebeu a ligação de um torcedor que decidiu cobrá-lo. O que talvez esse torcedor não esperasse fosse uma resposta bem dura do Paulo Carneiro. Essa conversa foi gravada e divulgada nas redes sociais. No papo, o Paulo Carneiro escreve ou fala o seguinte, abre aspas, você entende de futebol o que eu entendo de missa, e eu não entendo nada de missa. Estou tentando salvar o nosso clube, e você vem com esse monte de bobagem? O presidente segue por lá. A gravação tem 4 minutos, eu separei os melhores trechos. Tem outro pedaço que ele fala o seguinte, o Vitória não tem dinheiro para contratar ninguém, ficam me pedindo contratações quando não tem dinheiro nem para pagar a conta de luz, que está atrasada, fecha aspas, revelação extremamente importante, que mostra todas as dificuldades da atual gestão em relação às contas do clube. O Paulo Carneiro, durante esse discurso, também culpou as antigas administrações pelo caos financeiro no qual o Vitória se colocou. Ele entende que hoje o Vitória não pode ser protagonista de nada. O Vitória tem que recuperar as contas, tentar se manter na Série B para mais para frente pensar em retornar à primeira divisão e ocupar o espaço de clube grande que o Vitória sempre representou. Por último, o presidente ainda contestou a reclamação desse torcedor sobre o Samuel, afirmando que o Samuel hoje vale 20 milhões de reais. Você concorda? O que você pensa a respeito dessa história? Eu uso espaço para comentários para deixar a sua opinião. Bora falar sobre o rival do Vitória, sobre o Bahia. Numa situação financeira muito melhor, na primeira divisão,
embalado depois da vitória no final de semana na condição de visitante. Quero contar sobre reforços. Muito torcedor do Bahia tem me perguntado sobre reforços. Eu consegui apurar algumas coisas no mercado e queria contar para vocês. Primeiro, sobre a lateral esquerda. O nome do Bruno Cortes foi bastante especulado nos últimos dias como um possível reforço do Bahia. Ele tem contrato com o Grêmio até dezembro, perdeu espaço no clube, não houve a renovação do contrato com o Tricolor Gaúcho e ele está à disposição do mercado. Houve até esse momento um único contato de um dirigente do Bahia com o representante do Bruno Cortes. Esse contato partiu do Lucas Drubis, que é o diretor executivo de futebol do Bahia. Mas o próprio Lucas deixou bem claro que a prioridade para a lateral esquerda hoje é o Djalma, lateral esquerdo de 26 anos de idade que pertence ao Operário de Ponta Grossa, time da segunda divisão. O Bahia, esse jogador tem contrato com o Operário só até novembro, e o Bahia precisa comprá-lo para ter a oportunidade de contratá-lo. Se não conseguir com o Djalma, aí pode retomar as conversas com o Cortes, beleza? Só mais duas coisas importantes. 3 gols e 2 assistências, titular absoluto, o Djalma no time do Operário. Sobre outros nomes especulados e perguntados por vocês nos últimos dias lá no programa do Nicola, conversei com o Drubski sobre Otero e também sobre Bruno Rodrigues. O Otero não tem mais contrato com o Corinthians, está livre no mercado. O Bruno Rodrigues tem contrato com o São Paulo até dezembro, ele pertence ao Tombense, está emprestado no Tricolor e não tem sido muito utilizado pelo técnico Hernan Crespo. De acordo com o Drubski, a conversa com ambos está fria. Até fui checar com o André Cury, que é o representante do Otero, sobre a situação do Otero, e o André Cury falou que até agora não há nada mais quente, nada mais avançado em relação ao futuro do jogador, meio atacante venezuelano. Eu ia falar atacante, mas na verdade ele é meio atacante. Seguindo agora para falar sobre reforços, não são contratações, mas são jogadores que voltam a seus times depois de serem eliminados com suas seleções na Copa América. Algumas notícias bem importantes. Como, por exemplo, Vinha e Gustavo Gomes já estão treinando de volta ao Palmeiras. Se representaram nessa segunda-feira. O Vinha jogava com o Uruguai, foi eliminado pela Colômbia nas quartas de final. O Gomes foi eliminado com o seu Paraguai pelo Peru também na fase de quartas de final. O Flamengo teve a representação de 3 jogadores. Do Isla, seleção chilena, do Arrascaeta, seleção uruguaia, e do Pires da Mota, seleção paraguaia. Não falei sobre a eliminação do Chile, você vai lembrar, foi o Brasil quem eliminou o Chile. No São Paulo, a volta do Arboleda, que é titular absoluto num momento bem delicado da defesa. O Internacional ganhou de volta o Palácios. Já o Grêmio pôde contar com o Pinares. E o Atlético Mineiro, que já havia contado com a volta do Savarino, também recebeu, a partir dessa semana, o Júnior Alonso, zagueiro paraguaio, o Eduardo Vargas, atacante chileno, além do Alan Franco. São peças super importantes para o momento decisivo da temporada. Vale a lembrança que a partir de agora, quarta-feira, a gente tem Flamengo e Atlético Mineiro, jogo com cara de final de campeonato de pontos corridos. O jogo acontece no Mineirão, é o Atlético Mineiro tentando se distanciar do Flamengo. Bom, bora contar agora sobre Hulk, e números bem interessantes do atacante colombiano. Atacante colombiano não, eu fui buscar uma informação aqui, tem uma pessoa me escrevendo sobre o atacante brasileiro. O Hulk não marca 7 jogos. Aí você vai falar, pô, tá em má fase. Não, pelo contrário, tá jogando muita bola. É o principal jogador do Atlético Mineiro. E ele tem se destacado com gols, que não estão saindo agora, saíram no primeiro momento, mas também com assistências. Na atual temporada, o Hulk é o artilheiro do time, são 11 gols marcados. Em assistências, ele também é um recordista do Galo, são 9 assistências para gol. Ou seja, ele participou de 20 gols do Atlético ao longo da competição. Sobre o Campeonato Brasileiro, números do SofaScore, só para você entender como o Hulk vai bem mesmo sem marcar gols. E a comparação é com todos os times. O Hulk é o primeiro em participação de gols no Brasileirão. Não estou incluindo agora todas as competições. São 7 participações em gol. Dos 11 gols do Atlético, ele participou de 7 no Brasileiro. É o primeiro em assistência, 5 assistências. Primeiro em chutes certos, 8. Primeiro em faltas sofridas, 29. Primeiro em passes decisivos, 15. Primeiro em grandes chances criadas, 3. Repito todos os números do SofaScore, que é um aplicativo que faz todo um tabelamento, faz uma série de levantamentos e índices de jogadores. Outra coisa do Atlético Mineiro, mais uma informação positiva, o Natan, que estava por empréstimo ao Atlético Goianiense, pertence ao Galo, foi reapresentado nessa segunda-feira, se disse pronto para fazer história no clube onde ele foi revelado, quase não teve a oportunidade de jogar no Galo e agora volta como reforço. Se for vendido nessa temporada, o Atlético Goianiense fica com 15% de valor de vitrine. Foi o acordo que o Galo conseguiu com o Dragão para o retorno antecipado do zagueiro que tinha contrato de empréstimo até dezembro. Bora falar agora sobre Borré.
que é mais novo reforço do Eintracht Frankfurt. Contei para vocês na semana passada que o Borré tinha 99% acertado com o Eintracht. Agora dá para dizer que são 100%, o jogador foi apresentado e era exatamente o trâmite burocrático que o impedia do anúncio. Sem mais qualquer dificuldade, o Frankfurt anunciou a contratação. E eu quero trazer os números desse novo contrato. Ele vai ganhar pouco menos do que ganharia no Palmeiras e no Grêmio. O Eintracht Frankfurt se comprometeu a pagar 1.700.000 euros de comissão. Essa grana vai para os empresários. São mais 2 milhões de euros de luvas e 9.300.000 euros de salário por 4 anos. Vamos trazer os salários por mês, para a nossa realidade. Primeiro, convertendo 9.300.000 euros, se a gente dividir por 4, dá para dizer que ele vai ganhar 2.300.000 euros por temporada, ou 14 milhões de reais. 1.100.000 por mês, para ficar bem claro. Esse é o valor do salário pelo qual ou ao qual o Borré vai ter nos tempos de Alemanha. Tanto o Grêmio quanto o Palmeiras se comprometeram a pagar um salário maior do que esse 1.100.000. No Palmeiras ele ganharia mais ou menos 1,5 milhão de reais. No Grêmio ele ganharia perto de 2 milhões de reais por mês. As luvas também nos contratos com clubes brasileiros eram ligeiramente maiores. Talvez o grande pulo do gato da proposta feita pelo Frankfurt é um aditivo de produtividade. Eu nem conhecia, não sabia a respeito desse tipo de modalidade, achei bem interessante, quero saber sua opinião. O Frankfurt colocou em contrato que a cada ponto que o time fizer com ele em campo, tendo participado de pelo menos 50% da partida, a cada ponto ele ganha 10 mil euros. Então se o time empatar e ele entrar no primeiro tempo e sair com 2 minutos do segundo tempo, ele tem direito a 10 mil euros. Se o time dele vencer, ele tem direito a 30 mil euros só de cada partida. São 10 mil euros a cada ponto conquistado. Uma vitória com 3 pontos vai garantir a ele 30 mil euros ou 180 mil reais por jogo. Então é aí que pode estar o grande X da questão. Se você analisar os contratos puros, quanto ele tem garantido no Palmeiras, no Grêmio e no Frankfurt, ele vai ganhar menos no Frankfurt do que no Palmeiras e no Grêmio. Imagino que o Borré esteja se apoiando ou apostando na possibilidade de ser titular e de seu time fazer bastante ponto. Se o mês do Frankfurt for um mês bacana, de 4, 5 vitórias, ele vai ter a possibilidade de praticamente dobrar seu salário. E isso vai tornar isso vai tornar o acordo, o contrato com esse time alemão bastante interessante. Ele não escondia a vontade de defender um clube europeu. O São Paulo, em tempos mais recentes, o Atlético Mineiro também entraram em negociações, também tentaram contratar o jogador, mas nunca foram capazes de apresentar um contrato com tantos ou com valores tão altos. Então, fim da novela Borré. Vocês não devem mais me escutar falando sobre Borré. Eu sei que bastante gente tira sarro com essa história. A última, tá, pessoal? Só para deixar bem claro. Bom, bora fechar o vídeo contando sobre como é que foi a reunião de 3 horas de duração entre dirigentes do São Paulo e Crespo. Essa reunião aconteceu na manhã dessa segunda-feira. Reunião super importante, levando em consideração o momento do São Paulo. São 9 jogos no Campeonato Brasileiro sem nenhuma vitória. 5 empates e 4 derrotas, time na zona do rebaixamento. É o pior início da história do São Paulo, levando em consideração todas as competições oficiais. O São Paulo nunca começou tão mal quanto nesse Campeonato Brasileiro. Reunião contou com a presença do Crespo, que fazia aniversário hoje e voltava às atividades depois de um longo período de ausência por causa da Covid-19. O Crespo esteve acompanhado do presidente Júlio Casares, do Carlos Belmonte, do Muricy Ramalho e do Rui Costa. Todos os homens do futebol, além do presidente, tentando entender do treinador o que está acontecendo. O Crespo trouxe para essa reunião o feedback dos auxiliares dele, que foram os caras que trabalharam com jogadores do São Paulo nos últimos dias. Ouvi os dois lados, pessoas próximas ao Crespo e também gente da diretoria. Em nenhum momento discutiu-se a possibilidade da demissão do Crespo. Então a gente precisa começar esse bastidor da reunião partindo desse princípio. Não se conversou sobre demissão. Olha, Crespo, se você está pressionado, a gente está pensando, você tem que ganhar os 2 próximos jogos, não se falou disso. O que o Júlio Casares e os dirigentes deixaram bem claro é que estão bem incomodados com o momento. São Paulo mantém os salários em dia, direitos de imagem em dia, a premiação do Campeonato Paulista também foi paga. Tudo referente a 2021 dessa nova administração está zerado. Existem pendências do ano passado que já foram parceladas com os atletas. Então o São Paulo entende que não deu motivo nenhum para acomodação ou qualquer coisa desse tipo. O que pode estar pegando? Um dos motivos, uma das conclusões dessa reunião
é que o longo período de ausência do Crespo deu uma afrouxada nas coisas. O Crespo ficou 11 dias fora por causa da Covid, mas antes já existia suspeita. Então o tempo de ausência do treinador do São Paulo no dia a dia superou as 2 semanas, algo entre 16 e 17 dias. Esse é um ponto. A recuperação da confiança. Há a impressão da comissão técnica, compartilhada pela diretoria, de que com essa sequência ruim de resultados, o time se abateu e todo mundo está muito preocupado em como agir. Às vezes se frustrar, às vezes não fazendo a jogada ideal, por exemplo, ou tentando o drible, a finalização, está todo mundo sem confiança. E esse processo de confiança precisa ser retomado com 1, 2, 3 vitórias, o mais breve possível. Houve a partir desse encontro a confirmação de que o São Paulo passará por alguns ajustes de percurso. Ouvi de uma pessoa próxima ao Júlio Casares que são pequenos ajustes, mas que devem ser apresentados ou aparentando, devem estar à disposição para que o torcedor veja nos próximos jogos. O São Paulo volta a campo contra o Internacional no Beira-Rio, meio de semana, e depois recebe o Bahia antes dos 2 confrontos contra o Racing pela Libertadores da América. Não consegui apurar que mudanças serão essas prometidas e combinadas na reunião dessa segunda-feira. O que eu quero te contar é que não há risco de demissão para o Crespo, pelo menos por agora, se a sequência continuar ruim. Se ele perde do Inter, perde para o Bahia e perde para o Racing, pode ser que a diretoria busque um fato novo. Mas nesse momento, o que ficou bem claro é que os dirigentes não estão satisfeitos com o desempenho do time e cobraram do Crespo reação. Os dirigentes querem que o Crespo passe esse recado para os jogadores. A diretoria não vai mais aceitar esse nível de entrega, esse nível de jogo, que de fato é bastante ruim. O time está na zona do rebaixamento. Bom, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo dessa segunda-feira. Não se esqueçam, daqui a pouquinho às 7 da noite tem programa do Nicola. Vamos responder a todas as perguntas de vocês. Um pouquinho depois tem o jogo da Seleção Brasileira e a gente volta amanhã às 9 da manhã com mais um vídeo. Se você curtiu, não se esquece de deixar like. Se você ainda não é inscrito no canal, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? A gente se vê. Tchau, tchau.